Boa noite, Gil. Boa noite, Matheus. Boa noite. Tudo bem? Boa Bom, noite, meu amigo. fala. Eu Boa comecei com noite, a... Gil. Tudo bem? Beleza. Eu comecei com a câmera virada para minha mesa aqui, mas eu consegui virar aqui a tempo. Então acho que ninguém viu essa gafe aí. Ah, você viu? Isso. Pode ficar em paz. Mas então, começar aqui, apresentar primeiramente, eu sou Matheus Moraes, e esse de cima é o Abner Oliveira, né? A gente está com esse formato, né? Esse novo projeto na cultura esportiva, uma nova página aí que a gente está fazendo, né? Um projeto que a gente faz, não é só a gente, né? A gente faz com nossos amigos também, alguns amigos que estão conosco junto nisso, e a gente foca em vários esportes, né? Além de futebol, vários esportes aí trazendo assuntos diários e notícias sempre com diárias, né? Ajudando e alertando o nosso público. Então, a gente vem com esse projeto e agradecer a nosso amigo Danilo Araújo, aí da Rádio Outra Dimensão, que ajudou e nos alertou sobre você, Gil, que falou que era um cara muito gente boa, como para fazer essa live. Então, com certeza, agradecer muito e com certeza a gente vai fazer essa live muito bem feita, né, Abner? Com certeza, Matheus. Nosso intuito primeiramente, era fazer uma live uma vez por mês com profissionais da área do esporte, relacionados a ele, que já se aposentaram também. E o nosso primeiro convidado, mais que especial, foi selecionado o Gil Arruda, que há bastante tempo já está na área de comunicação, exatamente 13 anos, e há 10 como narrador. Atualmente ele é narrador da TV Cultura e também sócio-diretor de marketing do grupo Arquibancada Esporte Clube de Comunicação. Dado as palavras de Arruda. Eu agradeço muito o convite de vocês. É muito bacana estar participando dessa live com vocês. E, de fato, a gente tem um período já com bastante trabalho sendo feito, não só aqui no Vale do Paraíba, mas também em São Paulo, né? Então a gente fica muito feliz em participar aqui com vocês. Obrigado, Gil. Conte mais sobre suas histórias, suas vivências dentro da área do esporte, tanto profissional como pessoal. Então, falando um pouco da minha carreira, da minha vivência, eu já tive aí alguns episódios interessantes, né? Principalmente na área de narração esportiva. Mas, assim, quando comecei lá em 2009 para 2010, eu comecei ali na parte dos bastidores, né? Comecei ali na parte de filmagem, edição. Depois eu acabei entrando numa rádio que o diretor do site que eu trabalhava, ele era diretor da rádio, né? O dono do site era o diretor da rádio, e ali eu aprendi bastante coisa. Principalmente na questão técnica, na questão de programação também. E nessa rádio que eu trabalhei aqui em Pinda, né, que algumas pessoas conhecem como Princesa FM, outras pessoas conhecem como 107. Trabalhei na parte musical, na parte esportiva, na parte técnica também. Então, foi uma das experiências que eu tive antes de chegar na TV. E no rádio, né, nessa rádio, foi a primeira experiência que eu tive com narração esportiva. Lá, na verdade, eu comecei assim, como todo mundo começa, de baixo, né? Então, eu fiz plantão, fui apresentador, fui repórter, cheguei a ser comentarista, embora comentários não é muito a minha praia, para poder chegar na narração. Então, eu demorei um período para poder ter minha primeira oportunidade, que foi em 2011. E desde então, eu comecei a fazer narrações. No rádio, eu acabei parando na arquibancada mesmo, antes da gente fazer com que a arquibancada virasse uma produtora. E desde então, eu comecei a fazer as narrações na TV. E, graças a Deus, eu venho fazendo esses jogos todos na cultura e está sendo muito legal. Muito interessante, Gil. Até pegando um gancho nessa sua fala, você acha que o mercado atualmente está muito concorrente, então essa versatilidade de a pessoa ter esse papel da edição, do repórter e também do narrador é essencial, assim, tem que ter? Ou você acha que ainda dá para uma pessoa ser especialista em repórter, ou narração, ou comentarista, ou editor, ou edição? Como que você acha que está sendo esse mercado atualmente do jornalismo, Gil? Olha, eu posso dizer que com o passar dos anos, hoje em dia, os profissionais que estão sendo mais requisitados são aqueles que fazem mais de uma função. De fato, a gente vê aí, principalmente na questão dos correspondentes, por exemplo, que são os repórteres que ficam aí espalhados pelo mundo, e eles fazem praticamente tudo, né? Então,
o mesmo cara que está aqui entrevistando, ele posiciona a câmera, ele faz a edição, faz a matéria, depois envia para as redações. Então, de fato, hoje em dia, você ter mais de uma qualificação ou uma função é interessante, sim, para o mercado. A gente vê aí não só a questão de você ser um narrador, você ser um bom repórter, você ter algum conteúdo. Então, hoje em dia, o mercado ele procura, sim, essas pessoas que fazem mais de uma coisa. Então, se você não abrir o seu leque para saber mexer com, sei lá, transmissão esportiva, com produção gráfica, essas coisas todas, você vai meio que ficar aí no caminho. Então, exatamente, né? Como você falou, essa versatilidade do mercado vem evoluindo e até, falando um pouco, até o Abner já falou, né? Você também é diretor de marketing, né? Então, como você relaciona? Você acha que tem bastante relação o marketing com o jornalismo? Ou é uma coisa muito diferente? Qual a semelhança dos dois? Ou que você pode tirar que um ajuda o outro, um completa o outro? E fala um pouco dessa sua função, como que você faz, como que é feito esse trabalho seu, Gil? Digamos que sim, um complementa o outro. Esse projeto da Arquibancada é um projeto que eu venho tocando junto com o Felipe Viana, que nesse momento ele está lá em São José dos Campos, gerando as imagens aí da transmissão do jogo do São José contra o Red Bull Bragantino 2, que está nesse momento no YouTube da Federação Paulista, no YouTube Futebol Paulista, pela Série A3. Então, a gente vem aí fazendo aí um trabalho de desenvolvimento para poder crescer um pouco mais a questão do projeto. Quando eu entrei na Arquibancada, era só uma web rádio, e a gente, assim, fez com que esse projeto crescesse, se transformasse nessa produtora de transmissões em vídeo. A gente, durante a pandemia, a gente fez com que o nosso canal no YouTube fosse, assim, o que mais cresceu em comparação com os canais esportivos durante a pandemia, porque a gente meio que largou o Facebook de lado, que a gente fazia, a princípio, a gente fazia as transmissões no site, principalmente na época de Copa São Paulo. Aí depois a gente começou a fazer pelo Facebook e durante a pandemia a gente migrou para o YouTube. E desde então o YouTube ele vem tendo aí muitas partidas com uma audiência interessante. E vários nomes passaram, no nosso projeto, especificamente falando das meninas, que são narradoras hoje, como a Natália Lara, como a Elaine Trevisan, a própria Camila Garcia. Elas fizeram parte da história da Arquibancada. E se você hoje abrir o nosso YouTube, tem muita coisa em vídeo lá, mas a nossa maior audiência ainda é uma transmissão em áudio, que foi da final da UEFA Europa League, aquela final entre Sevilha e Manchester United, que foi durante a pandemia, que naquele jogo ele nos deu a audiência de mais de 85 mil visualizações. Naquele dia, o pico de audiência foi de mais de 3 mil pessoas. Isso porque era só rádio, era só áudio. E desde então a gente começou a fazer as transmissões em vídeo com a volta dos eventos, e graças a Deus a gente vem fazendo com que o projeto cresça cada vez mais. O nosso site está para ficar pronto. A gente deve voltar a atualizar ele nos próximos dias. E é isso, a gente vai aos poucos tentando crescer um pouco mais aí em todas as vertentes. Não só no site, no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e em outros projetos que vêm por aí. Gil, sempre foi seu sonho seguir nessa área de jornalismo, narrador, ou já teve outros desejos? Sonho, na verdade, sempre foi ser de trabalhar com comunicação, trabalhar ali na parte de narração esportiva, principalmente. Embora eu já tenha tentado outras carreiras, tentei trabalhar na parte de metalurgia, tentei também, vamos lá. Digamos que quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu só completei um pouco do que eu já tinha aprendido com as experiências que eu tive de filmagem, edição, de trabalho com foto e tudo mais. Mas a narração esportiva foi sempre o principal objetivo, E desde então eu venho aí crescendo, estudando e cada vez mais me atualizando sobre o mundo do esporte. Muito massa, muito legal. A gente vê que você é desse ramo dos esportes, Não fica centralizado só em um. Você faz transmissão de vôlei, basquete, futsal e também do futebol, Muito interessante. Você acompanha bastante o Série A2 do Campeonato Paulista, também o basquete. Eu queria um pouco pegar a parte do basquete. Você acompanha bastante o basquete feminino, A gente não vê, pelo menos aqui no Brasil, ele ser bastante reconhecido, A gente não vê muita gente falando ou reconhecendo. E é com certeza um basquete que é muito visto, como a gente vê a NBA ou até a própria NBB, que você também cobre bem, que é às vezes bastante visto, que a gente tem um reconhecimento, mas no feminino
é muito pouco. A gente não vê esse reconhecimento, ou a gente vê as pessoas falando. Por que você acha que tem essa descentralização, essa pouca visualização do futebol feminino e dessa liga de basquete feminino? Você acha que tem alguma coisa por trás disso, ou é apenas a falta de reconhecimento para as mulheres mesmo? Então, na verdade, eu torço muito para que as modalidades femininas continuem crescendo como a gente vem vendo, né? O basquete feminino foi uma grata surpresa que eu tive, e assim, foi muito legal o modo como as meninas, elas me abraçaram, né? Eu comecei a fazer os jogos da Liga de Basquete Feminino no primeiro ano de cultura, né? Eu lembro que eu fiz a abertura da competição. A princípio, eu ia alternar as narrações do campeonato com a Natália Lara, né? Na época a Natália estava com a gente, hoje ela está no Grupo Globo. Eu fiz a abertura do campeonato, né? Ituano e Santo André, e na semana seguinte o jogo, eu acho que era Blumenau e Veracruz, eu não lembro agora qual o jogo era, mas eu lembro que a transmissão seria a Nath. Seria a Nath que ia narrar o jogo, e aí foi na semana que parou tudo, né? Semana que a pandemia começou, e aí a gente ficou aí 6 meses sem fazer nada. Aliás, sobre esse dia, na verdade é curioso, né? Porque, na verdade, quem ia fazer a abertura da competição seria a própria Natália, né? Porque a LBF ela começa sempre no dia 8. E no dia 8 de março, ela recebeu a escala na época do DAZN de fazer o clássico italiano entre Juventus e Inter. E na época o DAZN não tinha as instalações aqui no Brasil. Ela tinha que ir para a Argentina para fazer as transmissões de lá. E aí ela me ligou no final de semana, um final de semana antes, né, pedindo para se eu poderia trocar a escala com ela, né? Porque na verdade eu estava fazendo a Superliga masculina e ela fazia a feminina, e no dia 8 teria a Superliga feminina e a LBF. E aí eu fiz essa troca com ela e narrei os 2 jogos, e ela foi para a Argentina fazer o DAZN. E desde então eu acabei virando a voz aí da LBF, e eu fico muito feliz com isso. E eu tenho certeza que tanto o basquete feminino quanto o futebol feminino, eles estão no caminho certo. A gente está vendo aí o crescimento das competições, o crescimento do calendário do futebol feminino aqui no Brasil, somente pensando em Copa do Mundo que vem aí. Essa semana a gente viu aí a seleção portuguesa aí conseguindo classificar e tudo mais, o Haiti também indo para a Copa no lugar do Chile. E falando do basquete, eu estou muito animado com essa temporada que vem aí. No ano passado, na arquibancada mesmo, a gente fez aí o Brasileiro de Basquete também, então a gente vem abrindo espaço. Eu estou com um projeto novo aí que em breve vai sair do papel, falando de basquete feminino também. Eu não vou dar muito spoiler, mas vai ser interessante aí nas próximas semanas. Eu estou para soltar um vídeo aí junto com o Fernando Hugo, para a gente poder fazer esse projeto começar a virar. E eu tenho certeza que as meninas, elas merecem muito a nossa atenção, e elas jogam muito. Então, o jogo de basquete feminino hoje, principalmente da nossa LBF, não perde nada para os outros jogos. A gente tem muita emoção, muito equilíbrio, e eu, como venho acompanhando não só a LBF, mas também o Campeonato Paulista, eu tenho muito orgulho de ver essas meninas jogarem. Essa que é a verdade. Exatamente, né, Gil? Falou muito legal essa iniciativa do seu projeto. Acredito que vai ser um grande projeto, vai ser muito bom para reconhecer e dar essa visualização, porque as meninas merecem, né? Com certeza é um esporte que é muito legal de se ver, a gente gosta muito de acompanhar, e feminino não é diferente, né? A mesma emoção, é também um jogo muito competitivo entre as meninas, que as meninas têm muita raça para vencer, então com certeza vai ser muito legal esse projeto, Gil. Parabéns. Com certeza vai ser muito bacana acompanhar esse projeto seu, focando bastante nesse projeto da Liga Feminina de Basquete, e também além das suas narrações, né? Que também é muito bem feita, e com certeza é muito legal ver essa cobertura que vocês fazem com muita clareza e muito bem feita lá na TV Cultura, Gil. Eu só tenho que agradecer, né, a todos, né, principalmente as atletas, né, que fazem o nosso trabalho ser mais fácil, porque o modo como elas jogam, assim, a gente se diverte, né, nas transmissões, né, e é tão simples, né? Tipo, é um negócio assim tão tranquilo, né, porque as meninas elas sofrem bastante, né, com não é descaso, mas assim, a galera que transmite o basquete feminino não leva tão a sério, sabe? Então eu percebi que essas meninas merecem atenção, elas merecem valorização e tudo mais. E quando eu me preparo para as narrações do basquete feminino, eu confesso que até me preparo até mais do que para o basquete normal, digamos assim, né? Porque as meninas, elas merecem tudo isso. Elas merecem essa atenção, elas merecem esse carinho, essa valorização, né? Então eu estou de olho no mercado, vendo aí essa agitação que está sendo.
E é muito legal, porque as meninas, elas, tipo, se são adversárias hoje, e amanhã elas podem ser companheiras e vice-versa. Então, essa LBF que vem aí promete muito. Eu tenho certeza que teremos aí jogos muito interessantes a partir do dia 8 de março. É isso mesmo, João. Agradecemos os destaques que você tem dado ao futebol feminino, ao basquete feminino, a visibilidade que a gente vem acompanhando. Eu e o Matheus, a gente teve essa ideia do projeto também para dar mais essa visibilidade ao futebol ao feminino, basquete feminino, vôlei feminino. A gente viu que é muito pouco visto e foi do nosso interesse essa busca. É um pouco complicado porque não é muito postado, então a gente não tem muita notícia, nem muito receber desse esporte. Mas é um esporte que vem crescendo, uma modalidade que vem sendo mais vista e assistida. Dentre elas que você já narrou, tem algum esporte que você gostaria de narrar e ainda não teve seu gosto, sim, sua oportunidade? Não, tem algumas modalidades, sim. Na verdade, especificamente, acho que o atletismo e a natação são dois esportes que eu também gosto de assistir e de acompanhar, que eu ainda não tive a oportunidade de narrar. Só pilotos mesmo na época do Sport TV. Mas, assim, narrar oficialmente ainda não narrei, né? Hoje eu tenho o basquete como o principal esporte que eu narro, né? Por ter já mais narrações que o próprio futebol na minha contagem oficial. Embora eu goste também de narrar futebol, gosto também do vôlei. Um esporte que eu narrei poucas vezes, mas eu espero narrar mais em breve, é o handball. Narrei também poucas vezes. Alguns eu ainda não tive a oportunidade, o próprio rugby mesmo. Eu acho que o rugby é o principal dos que eu não narrei ainda, né? E eu até, tipo, eu tenho até orgulho de falar assim que eu sou um dos primeiros que narrou beach tênis aqui no Brasil, porque lá antes da pandemia parar o mundo, a gente teve aí o beach tênis no Arena Verão, que eu lembro que eu narrei esse dia. Eu até fiz uma edição da transmissão, das duas transmissões, que coloquei no meu canal no YouTube, quem quiser depois assistir, tá lá na íntegra. Eu lembro que foi um mês antes do Carnaval que teve esse Arena Verão, e eu e a Nath, a gente alternava, né? Então a Nath narrou os 2 finais de semana que teve futebol, eu fiquei com o beach tênis e o beach soccer, mas o futebol de areia acabou não rolando, né? E no dia a maré subiu lá na Praia do Gonzaga, em Santos, e aí não teve como ter jogo, né? Mas, enfim, essas são as modalidades assim, que eu posso dizer que eu já tive experiência e aquelas que eu quero narrar muito em breve. Certo. Exatamente, né? Com certeza, Gil. Um belo trabalho. Até fala bem do seu canal, né? Gil Arruda, né? O nome do seu canal. O meu canal no YouTube, agora com esse projeto novo aí, né? Para falar do basquete feminino, que ele vai se movimentar assim, embora eu não me considere um youtuber. Na verdade, o meu canal, embora de uns tempos para cá, eu tô começando a entrar nessa linha dos shorts, né? Então eu venho postando vídeos aí, trechos das minhas narrações ali nos shorts e tá dando uma repercussão bem legal, né? Então a maioria dos vídeos que eu tô colocando ali, no mínimo tem 1.800 visualizações e tal. Mas o meu YouTube, você na verdade encontra mais um portfólio das transmissões, né? Então eu tenho playlists ali das narrações que eu faço, né, no NBB, na própria Série 2, né, que a TV Cultura coloca, né, transmite os jogos na íntegra no YouTube, o NBB coloca lá no canal deles os melhores momentos, então eu puxo desses canais, faço um playlist, e aí lá no meu canal, se você entrar lá, você vai ver as minhas narrações, né, então eu não sou youtuber, né, embora esse projeto que vem aí vai ser legal também. Com certeza, Gil. Então, falar para a galera aí sempre estar acompanhando, que com certeza tem muito conteúdo bom lá no seu canal. E é muito importante, né, Gil? Até agora mudando um pouco, esse assunto, a gente sempre vê você cobrindo vários esportes, como a gente propriamente já falou. Então, você já falou que tem vários amores, né? Que você gosta de vários esportes, até tem esportes que você ainda tem conhecimento e quer fazer e quer cobrir, mas eu queria falar um pouco sobre o futebol agora, né? A gente vê que você sempre está cobrindo bastante, principalmente o futebol paulista da Série A2, né? Vários esportes, mas você também cobriu muito bem a Copa América de 2019, né? Você cobriu a nossa seleção brasileira, cobriu a final, né? Brasil e Peru, que o Brasil se consagrou campeão, e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre a seleção brasileira. A gente vê que
em Copa do Mundo, ou quando é um evento maior, assim, até não sendo só futebol, até sendo futebol feminino, ou sendo outros esportes, a gente vê bastante torcedores torcendo ao mesmo tempo, né? Só que às vezes, quando é a seleção brasileira de futebol, tem várias pessoas que ainda não têm essa certa paixão ainda, né? Por que você acha que ainda tem essa distorção do público de não torcer para a seleção como torce para o seu clube, por exemplo? E como foi cobrir, né? Como que é cobrir uma final de Copa América? E qual a diferença você acha de cobrir um jogo de dois clubes normais ou de cobrir a seleção brasileira? Tem alguma diferença? É diferente ou é semelhante, Gil? Bom, em cima do que você perguntou, eu até conversando com um amigo, né, o João Carlos, né, que foi um dos caras aí, um dos primeiros que me deram a oportunidade a trabalhar com comunicação, especificamente com esportes, né? Ele estava, inclusive foi no domingo, né? Nos últimos 2 dos jogos do Taubaté na Série 2, a gente começou a conversar sobre isso. A gente pegou meio que tipo o período de transição, porque ali para 2009, 10, 11, 12, era mais fácil você conseguir cobrir os jogos em São Paulo, podemos dizer assim, né? Isso especificamente falando de rádio, porque nessa época não tinha, vamos lá, essa frescura toda que temos hoje aí de zona mista, do jogador não falar com a rádio, né? Antes, depois do jogo e tudo mais. Nessa época a gente conseguia, dependendo, até pegar uma palavra dos jogadores chegando no estádio, ali no Pacaembu especificamente, com os estádios que eu fui mais vezes, junto ali com o Canindé. Então a gente poderia pegar a fala do jogador ali, né, antes da partida, quando o cara chegava no estádio, tinha as entrevistas ali no intervalo do jogo, depois do jogo, depois do jogo que eu falo, tipo, na beira do campo e depois lá embaixo, né, lá na saída dos times e tudo mais. Tinha aquela história que você podia falar com o jogador perto do ônibus ali. Hoje em dia você que trabalha em rádio, por exemplo, você não consegue nem entrevistar os caras ali durante o jogo, né? Então, tipo, hoje em dia, só os fanáticos, os apaixonados mesmo, que, pelo menos falando de rádio do interior, que ainda vão para o estádio fazer. Hoje em dia o pessoal, tipo, vê pela televisão e narra do estúdio mesmo e tal, por ser até mais barato e por não ter essa liberdade toda que temos hoje em dia. E de fato, o torcedor brasileiro ainda, a gente percebe que está tendo uma reaproximação, né? Já respondendo um pouquinho aí, falando da seleção, a gente percebe que durante a Copa América de 2019, né, que foi a que eu cobri, a gente percebeu que o torcedor se reaproximou. Nos jogos que eu fui da seleção brasileira, eu percebi isso, né, que o torcedor voltou com esses gritos aí novos e tudo mais e tal. Essa Copa que a gente viu agora, a gente percebeu que o torcedor se aproximou ainda mais, embora a seleção brasileira, ela, né, não é a melhor seleção do mundo há muito tempo. Mas ainda vai ser difícil ainda a gente ver a galera torcer para a seleção como torce para o clube. Porque acho que, enfim, o fanatismo do futebol brasileiro nos clubes é muito maior. A gente vê em outros países a união da galera torcendo pela sua seleção, né? Um exemplo é a própria Argentina que né, parou o obelisco aí com a comemoração do título. Tudo bem que estava numa fila há muito tempo, mas enfim. E falando da Copa América em si, foi muito legal. Foi uma cobertura assim que, confesso que eu não esperava, mas assim, foi um negócio meio louco, porque eu abri o site da Conmebol e falei, bom, a gente vai, na rádio que eu trabalhava, né, 107 FM, a gente tinha parceria com a Rádio Bandeirantes, então a gente retransmitia os jogos deles, né, eu fazia o pré e o pós-jogo do estúdio e tal, e aí eu falei, cara, eles vão transmitir a Copa América, eu, sei lá, vou fazer o credenciamento aí pra ver o que acontece, né, porque daqui para ir pra São Paulo, é tranquilo, né, tipo, pega um ônibus, você chega em 2 horas e meia, você chega em São Paulo. E o credenciamento foi aprovado. E foi muito bacana essa experiência. E posso deixar bem claro que a rádio não ajudou em nada, no sentido de que eu gastei dinheiro do meu próprio bolso para ir para São Paulo para fazer esses jogos. Não foi muito? Não foi. Mas eu deixo bem claro isso. Eu lembro que para a final, que foi no Rio de Janeiro, eu fiz meio que uma campanha com amigos, né, que trabalhavam na rádio. E esses amigos me ajudaram financeiramente para poder ir para o Rio de Janeiro, para poder eu reservar o hotel que eu reservei e deu tudo certo. Um deles é o próprio Erivelto Vela, né, que é amigo nosso aqui, vereador aqui de Pinda e tudo mais e tal. Gente boníssima. Dentre ele, mais outras pessoas que ajudaram. E foi uma experiência muito bacana. Eu
fui em 2 jogos na Arena. Eu fui em 4 jogos. Fui no Morumbi, que foi o jogo da Colômbia com o Catar. 2 jogos na Arena Corinthians, foi Colômbia e Chile, e Brasil e Peru. O da Colômbia e Chile, na verdade, eu fui mais porque uns amigos de Taubaté, eles me ofereceram carona. Que esse jogo eu não estava programado para ir, porque o horário dele, né, ia começar às 8 horas da noite e acabar às 10, eu não ia ter tempo de eu conseguir pegar o ônibus para voltar. Então, eles me ofereceram carona, eu fui com eles e foi muito legal. Foi uma das maiores vaias que eu já ouvi na vida. Quando o Mina foi cobrar o pênalti, porque tinha muito corintiano lá. Tinha muito corintiano lá, antes do jogo começar, eles puxaram um timão e lá, a torcida começou a vaiar. E foi muito legal que o estádio estava dividido. Só que eles não tiveram a ideia de dividir as torcidas. Senão você ia ver o estádio metade amarelo, metade vermelho. Então, como estava misturado, tinha um cantinho lá que os caras puxavam aquele tititi, lelele, aí daqui a pouco o outro lado puxava e tudo mais. Mas o pênalti do Mina, na hora que o Mina cobrou, foi pra bola, todo mundo vaiou. Quando ele cobrou, aquele silêncio absurdo, né? E a final, né, que foi muito legal, foi um dia antes pro Rio de Janeiro e tal. Embora eu estava no Rio de Janeiro, estava no Maracanã, mas eu não conseguia entrar nas arquibancadas do estádio. Eu tive que ver o jogo ali da sala de imprensa, porque uma falta de comunicação, eu não consegui pegar o cartão que me dava acesso ao estádio, então eu estava dentro do Maracanã, mas não estava na arquibancada. Então eu não vi o jogo na arquibancada, eu vi o jogo pelo monitor lá na sala de imprensa. Mas foi muito legal, eu encontrei com tantos amigos de comunicação lá, como o Éder Luiz, o Nilson César, enfim. E foi muito bacana essa cobertura. Foi a minha primeira credencial internacional que eu tive na carreira. E isso porque, assim, foi a primeira vez, né, que uma rádio do Vale do Paraíba foi cobrir uma competição de futebol internacional aqui, tipo uma Copa América da vida. E só para fechar, eu e mais o Luiz Teixeira, que hoje está no Grupo Globo, acho que nós fomos os únicos negros que estavam credenciados para cobrir essa Copa América. Então esse é um ponto também muito legal de se destacar. Sensacional, Chico. Com certeza vocês merecem, fez um grande trabalho e com certeza deve ter sido incrível fazer essa cobertura. Então, até pegar um gancho agora, uma pergunta que veio nos comentários do nosso Robson Nogueira, acredito que um grande amigo seu, né, Gil? E ele perguntou aqui para você, Gil, é mais difícil narrar na TV ou no rádio? Qual você gosta mais? Mandar um salve aí para o Robson, muito obrigado por estar nos acompanhando. E a todos aí que quiser fazer uma pergunta, é só mandar aí, a gente vai estar lendo aqui e fazendo a pergunta para o Gil. Não, o Robson Nogueira é uma grande figura mesmo, sempre está nos acompanhando, um abraço para ele, e assim, eu acho mais difícil narrar no rádio, principalmente porque eu não me considero um bom narrador de rádio, embora, se a gente pegar a primeira narração em 2011 para a última, tem uma diferença muito grande, claro, mas eu sempre quis narrar pela televisão, entendeu? Até que quando eu entrei na cultura, eu falei com o Felipe, agora eu não tô afim mais de narrar rádio não, cara. Agora eu vou ficar na TV mesmo, para não perder muito, assim, o estilo, entendeu? Embora o meu estilo, ele puxa um pouco do rádio também. Então, eu confesso que eu gosto mais da TV, mas o rádio foi a minha oportunidade. Então, acho que só que as oportunidades a gente não pode perder e é muito legal se valorizar isso, né? E só um detalhe que faltou eu comentar da Copa América, que eu lembrei agora, que foi bacana assim, ter feito a cobertura. E assim, eu tive a oportunidade de entrevistar os jogadores da seleção na zona mista. Embora eu só tenha esse registro em áudio, porque a Conmebol, durante a competição, ela mudou uma pequena regrinha. Porque assim, a Conmebol ainda não reconhece ainda canais no YouTube, sabe? Essas coisas tipo, para Conmebol o vídeo é só TV, sabe? Não existe, a Conmebol não existe site de vídeo, não existe, enfim. E aí, no jogo da Colômbia com o Catar, a informação que eu tive foi que colegas de imprensa ficaram na zona mista, em vez de entrevistar os jogadores, ficaram para tirar fotos com os jogadores. E aí isso acabou chegando na Conmebol e a Conmebol acabou mudando. Tanto é que o Alexandre Pretzel, por exemplo, ele estava lá cobrindo a Copa América pelo Yahoo, e ele estava pronto com o microfone do Yahoo e tinha um cara para filmar as entrevistas, porque quem não era detetor de direitos de transmissão, eles poderiam entrevistar os jogadores, mas assim, não ao vivo, então depois. Só que por causa disso, a Conmebol barrou qualquer tipo de câmera que não fosse do detetor de transmissão. Então só a Globo e o Sport TV poderiam ter um câmera lá. Então,
o Pretzel, por exemplo, não teve como gravar com o microfone para filmar para o site do Yahoo. E aí qualquer um que poderia, por exemplo, eu poderia muito bem ter gravado como eu gravei com o microfone da rádio e pegar o meu celular e filmar. Eu não poderia transmitir ao vivo, mas poderia ter gravado para depois fazer uma edição, né, entre aspas, para mostrar que eu estava lá. Então, por isso que essas entrevistas que eu fiz no Jogo do Brasil contra o Peru, eu só tenho isso em áudio e não em vídeo, porque a Conmebol fez essa mudança e aí atrapalhou todo mundo que poderia registrar em vídeo, mesmo não sendo ao vivo, as entrevistas da Zona Mista. Muito interessante essa abertura sua. Dá para ver que Conmebol é muito difícil abrir a mente para esse espaço, ceder esse espaço. E um dos pontos interessantes que você citou foi que, dentre tantos narradores, você e mais um eram os únicos que tiveram a descendência negra, assim, afrodescendência. Você julga que isso dificulta o espaço e o acesso de mais e mais narradores dentro do Brasil? Dificuldade todos nós temos, né? Mas assim, né, eu sou um dos caras assim que tento representar da melhor maneira possível e também incentivar, né, aqueles que almejam chegar onde eu estou chegando, né? Não vou falar onde eu cheguei, porque na verdade eu não parei por aqui, né? E é só o começo. Então a gente vem vendo aí, né? Quanto mais negros sendo representados aí, né? Tantos repórteres que a gente vê, né, narradores como eu, como o próprio Luiz Arlano, Júlio Oliveira e tantos outros que né, vêm nos representando. Então a gente só quer mostrar assim a qualidade que nós temos. A gente não quer roubar o lugar de ninguém, a gente só quer mostrar para todo mundo que nós temos tanta competência quanto qualquer outra pessoa. Exatamente, com certeza é um grande trabalho, muito bem feito, né? E esse papel, e essa questão da imprensa, eu queria tocar, acho que é muito importante para mim e para o Abner, porque a gente quer seguir nessa área do jornalismo, né? Então, com certeza, tudo que você está falando é muito importante, porque a gente gosta e quer ir fundo nisso, né? Então, queria saber como que está isso atualmente, né? Ainda está com essas burocracias, né? Ainda é muito difícil, né? A gente vê, além dessas grandes emissoras, que até você citou o Grupo Globo, entre outras que têm esse papel e às vezes conseguem essas transmissões em loco, é muito difícil a gente ver rádios com essa oportunidade de poder fazer vários jogos em loco, né? Ter essa sequência. Então, como que você acha que está? Você acha que dá para melhorar isso? Ou é realmente muito complicado por conta dessas diretrizes, dessas complicações que aparecem por causa dos direitos autorais aí e dos direitos de transmissões, Gil? Na verdade, é um pouco do que eu falei agora há pouco, né, dessa burocracia, na verdade, dessas coisas. Acho que não é nem pelos direitos de transmissão em si, né? Porque, como eu falei, né, eu peguei assim, tipo, essa transição, e aí, voltando ao que eu tinha comentado, né? No jogo domingo, né? Domingo eu estava lá no Joaquinzão acompanhando a continuação do jogo do Taubaté com o Juventus e conversei com um dos caras também que fazem parte aí dessa minha história, né? Que é o Chico de Paula, que hoje ele está como repórter da Rádio Cacique, junto com o Ricardo Alcântara, né, uma rádio de Taubaté. E aí ele estava com colete de rádio, mas assim, a gente até brincou, mas você pegou o colete, mas você não vai poder, tipo, se você for pro campo, você não vai poder fazer nada, né? Porque um pouco dessa, né? Porque digamos que a pandemia também ajudou com que essa rigidez ficasse pro resto do futebol. Então, para você ver, um repórter de uma rádio local, como ele não pode entrevistar nenhum jogador na beira do campo, ele nem vai para o campo, né? Então, por isso que hoje em dia, acho que tirando as rádios de São Paulo, as outras rádios elas acabam não indo em loco para os estádios, porque de fato não tem assim o que fazer, né? Porque em virtude dessas regras, né, a pandemia, como eu falei, ajudou muito nisso. Então, tipo, só aquele mais apaixonado, aquele fanático mesmo que quer, sei lá, mostrar, olha, eu tô aqui no estádio tal e tudo mais, né? Porque não adianta nada você sair da sua casa para você ir para um estádio transmitir um jogo, sendo que você não pode falar com o jogador antes, durante e depois do jogo, né? Tipo, tem uma série de regras, né, que tem que seguir. Como eu falei, eu peguei essa transição. Se eu for depois procurar no YouTube,
porque grande parte do material que eu fiz nesses jogos ainda como cinegrafista, depois, né, como repórter, estão no YouTube perdidos por aí. Eu tenho que depois procurar e puxar tudo, reunir tudo para poder mostrar para vocês. Mas assim, era uma época muito mais fácil. Então, era uma época muito mais tranquila. Né, tipo, não tinha rede social, então todo mundo ficava ali no Pacaembu, por exemplo, no saguão, esperando a escalação. Aí o assessor do time vinha, pegava a escalação, colava na parede, aí os repórteres tudo pegava a folhinha, anotava e tudo mais. Eles ficavam brigando assim para ver quem que era o mais rápido para anotar e chegar e chamar o narrador no rádio e falar: olha, saiu a escalação e tal. Então, hoje em dia você tem a rede social, pela rede social você recebe tudo. Tem essa assessoria toda, tem essa história da zona mista, que o jogador, ele, tem jogador que passa ali, tem jogador que não passa, tal. Então, pô, eu peguei uma época de Pacaembu aí, que a gente ficava assim, sabe, cada um no cantinho com o microfone, assim, né, o jogador passava, falava e tal. Pô, era muito corrido nessa época, né? Então, eu não sei se esse tempo vai voltar. E ainda falando da Conmebol, né? A Conmebol, né, tem essas regras, né? Tanto é que hoje em dia as rádios que vão para os estádios, por exemplo, ainda não pode mostrar a imagem da equipe na cabine, né? Você vê a transmissão da Conmebol no YouTube e não tem imagem do cara no estádio, né? Tem a foto intacta, né? Foto parada lá, só com áudio e tal. Então, enfim, a gente torce porque, né, no futuro promissor, no futuro promissor é ótimo, no futuro próximo, essas coisas acabem, né, essas regras deixem de ser um pouco rígidas, né? Digamos que o futebol amador hoje e até outros esportes como vôlei, basquete, são mais fáceis de se obter essas entrevistas, né, com a galera antes, durante e depois do jogo. Sim, sim. Muito importante esse gancho que você puxou sobre as grandes imprensas, a dificuldade de acesso. Sobre eu e o Matheus, a gente pesquisou bastante sobre você antes desse bate-papo e vimos que você participou de um processo seletivo no Sport TV, certo? Poderia contar sobre como foi, quais dificuldades que você enfrentou lá e por que não continuou? Na verdade, a versão que eu vi foi que eu tinha atingido o meu limite da minha evolução, por isso que eu não continuei no projeto lá do Sport TV. O projeto Talentos da Narração, ele ocorreu ali em meados de 2013 para 2014. Eu lembro que o colega de faculdade que me mandou: olha, se você quer ser narrador, tem um projeto de Sport TV aqui para você se inscrever e tudo mais. Eu lembro que eu me inscrevi, se não me engano, acho que foi na primeira semana. E aí eu, né, junto com grande parte do Brasil, aí, né, nós participamos desse projeto. O Sport TV, ele, quando lançou, a ideia era que tivesse 550 inscritos no Brasil inteiro, mas ao todo foram 11.513 pessoas que participaram desse projeto. É um projeto parecido com o Passaporte, que foi lançado antes, mas o Passaporte era para reportagem, mas de qualquer maneira esse Passaporte revelou aí pessoas em várias áreas, inclusive narradores. O próprio Henrique Guidi fez parte desse projeto. Mas o Talento da Narração, ele era especificamente para narradores, embora o Ricardo Waddington estava de olho em um cara que poderia ser apresentador, né? Esse cara, ele chegou na fase final junto com a gente. Nós éramos 10, né? Porque foram passando de etapas. De 11.513 caiu para 5.300, que aí depois foram para dinâmica de grupo, e aí daí caiu para 3... não, essa foi a etapa online. Aí depois da etapa online caiu para 3.200, que aí sim foram feitas as dinâmicas de grupo, e aí a primeira etapa presencial nas sedes da Globo. E aí foi a primeira vez que eu fui para a sede da Globo lá em São Paulo. E aí depois de 3.200 caiu para 113, que fizeram simulação de transmissão. Aí foi a nossa segunda etapa presencial. E aí eu lembro que eu narrei 10 minutos de futebol e 10 minutos de vôlei. Quem fez o piloto comigo como comentarista foi o Henrique Guidi. E aí deu 113, caímos aí para 32. E aí dos 32, 16 foram aprovados para passar por uma entrevista com os executivos do canal. Na época era o Raul Costa Júnior, o Carlos Gomes, o Mário Jorge Guimarães e a Cláudia Jorge, que foram as pessoas que falaram comigo. Eu confesso que eu não lembro se o Carlos Gomes estava no CG, mas enfim, o CG depois ele virou meu mentor no projeto. E aí dos 16, 10 foram selecionados para que começassem aí a etapa, a última etapa do projeto, que foi em 2015.
Era para ter sido 11, mas um cara que, não lembro se ele trabalhava numa filial da Record, ele não foi liberado e tal. Então, foram 10, né? E assinaram o contrato, o primeiro contrato. Era eu, o Fred Ring, o Diego Dantas, Marcelo Debona, Rainan Peralva, Sérgio Arenilas, Bruno Fonseca, Luiz Prota e Márcio Meneghini. Acho que eu falei os 9 que estavam comigo. Se eu esqueci alguém. E aí, esses 10 eles foram fazendo etapas, foram fazendo semanas presenciais no Rio. Eu acabei sendo o primeiro a ser desligado, depois saiu o Rainan, saiu o Diego, saiu o Marcelo Debona, saiu o Fred, e hoje só 5 estão lá, né? O Bruno Fonseca, o Bernardo Edler, o Márcio Meneghini, o Sérgio Arenilas e o Luiz Prota. Né? Hoje o Marcelo Debona é narrador na Rádio Gaúcha, o Fred Ring está no SPT, mas já passou pela Record e tantos outros lugares. O Diego Dantas hoje está na Band, lá no Rio Grande do Norte. O Rainan Peralva, ele trabalha na TVE, né, fazendo o Campeonato Baiano lá em Salvador, e já fez a Copa do Nordeste na TV Aratu. E eu estou na Cultura, né? E esse projeto foi muito bacana, me ajudou bastante. O CG, né, que é o Carlos Gomes, ele foi meu mentor no projeto. E depois eu acabei reencontrando ele na TV Cultura. E assim, foi a minha primeira experiência de TV, foi o projeto do Sport TV, embora eu não tenha ido ao ar. O máximo que eu fiz foi um piloto presencial no Allianz Parque, né, na abertura do Brasileiro daquele ano, Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu lembro que o Wagner Vilaron foi nosso comentarista. O jogo eu narrei 30 minutos, o Serginho narrou 30 e o Fred narrou 30. E o Fred, na verdade, a ideia do Fred não era para ser narrador, era para ser apresentador, tanto é que ele está hoje como apresentador aí no SBT e tal. Mas é isso, um pouco do que rolou nesse projeto, que foi bem legal. Não, muito legal, Ju. Muito bacana ver. E a gente fala muito, né, nessa questão da imprensa, né, que tem esse papel negativo, que tem essas redes sociais, que às vezes acaba um pouco com o papel do repórter, do próprio jornalista, né, mas tem a parte boa também, né? A gente vê que com a tecnologia e com essa internet evoluindo, tem muitos jornalistas que estão utilizando e estão seguindo para essa área, né? Parece que tem vários jornalistas que até substituem, trocam a TV para hoje a internet, né? Tem várias outras áreas agora, né? Pode fazer papel pela rede social ou também por canais no YouTube ou outras plataformas. Então a gente vê que vem crescendo muito isso, né? E o que você acha sobre isso? Você acha que esse papel pode, assim, ser muito importante, pode crescer cada vez mais? Ou você acha que ainda essa questão da TV prevalece e o jornalista ainda vai querer seguir para essa área da TV que com certeza ainda tem disso de ser mais importante, né? Mas a gente vê também várias plataformas crescendo. Qual é a sua opinião e o que você acha sobre isso, Ju? Hoje, na verdade, a gente vê assim um modo de uma comunicação mais democrática, né? É claro que existem ainda aqueles que querem estar numa televisão, querem estar num canal, a questão da exclusividade, né, como a gente vê aí. Mas hoje em dia, as redes sociais, mais especificamente, acho que o YouTube, ele vem criando aí novos hábitos, né, para a galera. Hoje em dia, a gente vê que quase todo mundo tem na sua casa uma Smart TV, então os canais de TV acabam não sendo mais a prioridade, né? Esses dias mesmo eu mexendo no YouTube, eu fiquei impressionado com o tanto de transmissões esportivas que nós temos no YouTube. Esse ano a gente vê aí vários campeonatos estaduais com as suas transmissões no YouTube. E aquela história também do segmento, né? Então, a gente vê aí muitas lives né, voltadas para determinadas torcidas. Então, né, por exemplo, o torcedor fanático do Grêmio, o cara quer saber tudo do Grêmio. Se bobear, ele se informa mais num canal específico de um cara que está mais mergulhado no Grêmio do que no próprio canal que transmitiu o jogo do Grêmio, né? Então, o Grêmio é um exemplo. A gente vê aí que, de fato, hoje essa rapidez da informação, né, sair por aí, isso aí acaba fazendo com que todo mundo tenha muita informação de forma mais rápida. Então, o grande segredo é você saber filtrar as informações que você recebe. De fato, hoje em dia é muito mais fácil você ler mais de uma fonte. Então, acho que isso também facilita. E assim, de fato, a gente vê aí o streaming, principalmente, é um caminho sem volta. Então, hoje em dia, a gente vê aí, na verdade, assim, muito mais oportunidades para a galera crescer na parte da comunicação.
A TV ainda é o principal, o principal alvo dos profissionais, né, dos estudantes de comunicação, mas a internet ela acaba sendo uma segunda via que pode ajudar muito na questão de que você quiser ter uma experiência, se você quiser ter, sei lá, atingir novos públicos. Então eu vejo com bons olhos essa democratização da informação aí, de uma forma está tão distribuída assim em várias plataformas. Sim, sim. Ultimamente, como você mesmo disse, é bastante visto em YouTube, plataformas digitais também, como Star+, HBO, produzindo e postando cada vez mais esportes como NBA, futebol, vôlei. Você acha que tem algum projeto que se encaixe para você dentro dessas plataformas ou não está no seu alcance atualmente? Na verdade, a gente assim, a gente está apto a abraçar qualquer tipo de oportunidade, né? Então, a gente não tem ideia assim, do que o futuro nos aguarda, né? Mas o que surgir para a gente vê com bons olhos e a gente pode ir para cima, né? Eu acho que esses streams, eles vêm aí para não só para dar oportunidade para os novos talentos, mas também para suprir aqueles talentos que a televisão acaba não valorizando muito e tudo mais. Então a gente vê aí no próprio Campeonato Paulista mesmo, o Paulista com 2 pay-per-views, né? Então tem muita gente boa que está voltando a fazer essas narrações, né, no Paulistão Play, por exemplo, além da galera que já vem fazendo transmissões em outras plataformas, né? Então eu vejo com bons olhos, sim. Assim, quem tem que se cuidar é a galera das TVs por assinatura, não dos canais em si, mas sim das distribuidoras, né? Porque se não democratizar ali o sistema, vai ter muita gente cancelando o pacote de TV e indo para streaming, cara. Porque no streaming você escolhe de fato o que você quer assistir e você, mais importante, você paga pelo que você vai assistir. No TV por assinatura tem muita gente que não tem mais TV por assinatura, o cara só fica no streaming. O cara consegue tudo ali. Então, é isso. Com certeza, né? A gente vê que até no quesito das transmissões, nesses canais, nessas alternativas de streaming, é mais completo, né? Parece que eles fazem o material mais completo, até pensando no intervalo, para ter um material ali para entreter o público e o público ficar, né? Então, isso até um bom aspecto para ganhar da TV, né? Na TV, no intervalo já pega os patrocinadores, né? Já tenta pegar esse papel para tentar também uma renda. E também, às vezes, na transmissão começa muito em cima a partida, né? Começa faltando uns 10 minutos, então os repórteres, os jornalistas não conseguem passar muitas histórias, né? Tudo que envolve a partida, que é algo muito interessante, acredito eu, para todos que querem assistir o jogo, saber de tudo que está rolando por dentro. Então é até muito legal a gente ver esse papel das streams que fazem uma transmissão que envolve bastante coisa, né? Até a própria HBO Max, que vem fazendo um bom papel nesses jogos que cobrem do Campeonato Paulista, elas fazem várias histórias, conseguem cobrir com histórias de jogadores, com outras transmissoras, conseguir entrevistas, né? E fazer esse papel de tentar prender o público até o final da transmissão, né? Então vem sendo muito importante isso, né, Gil? Eu acredito que para o jornalista esse papel da internet, além da TV, está sendo essencial e pode, sim, acarretar várias novas profissões e vários novos jornalistas com esse papel. Né? Sem dúvida. 2 pontos que eu vou citar aqui, que nem as transmissões, por exemplo, do Prime Video, elas estão, assim, numa qualidade muito boa, qualidade, assim, absurda. Eu confesso que eu cancelei meu League Pass e estou assistindo a NBA no Prime Video e está sendo muito bacana acompanhar os trabalhos lá. Até porque grande parte do pessoal que está lá, eu fiz parte deles do League Pass na temporada passada, né? Então foi muito bacana. Né? O Marcelo Gomes, Ricardo Bugarelli, toda essa turma aí. E o próprio Rômulo, né? Eu até brinco falando que o Rômulo chegou no meu lugar lá, mas assim, não é bem assim, né? Na verdade, o Rômulo, ele foi para um outro patamar, né? Porque no Prime Video o cara tá com moral pra caramba. O cara foi lá no All-Star Game lá e fez a maior festa lá. E assim, que nem você falou um negócio muito legal. As nossas transmissões na cultura, a gente faz questão de fazer ali um pré-jogo de 15 minutos para poder posicionar as pessoas que chegam ali, porque sempre tem alguém que assiste a gente pela primeira vez,
Então a gente faz questão de mostrar o último jogo de cada time, a posição que as equipes estão na classificação. A gente faz um resumo ali, né, do como foi a semana dos clubes e tudo mais. Daí no meio do intervalo a gente passa uma matéria especial. No basquete mesmo a gente faz a mesma coisa, a gente mostra o último jogo de cada time, a gente mostra a classificação, e aí tem o álbum do jogo, que é um quadro muito bacana criado pela equipe do esporte da TV, que no basquete masculino foi bem legal, mas no feminino foi assim o que, na minha opinião, as meninas gostaram ainda mais do projeto, porque ainda uma coisa, né, dessa rigidez toda, nem todas as assessorias dos times acabam ajudando a gente, né? Mandando material e tudo mais. Isso eu falando do masculino. Do feminino, não posso reclamar de nada. Porque, como eu disse, as meninas gostam muito do álbum do jogo, né? Porque é uma oportunidade que as meninas têm de falar uma história legal, de mostrar uma foto importante para a carreira delas, né? E aí, geralmente, elas falam da família, geralmente elas falam de uma pessoa que foi importante na carreira delas. Então, o álbum do jogo é um quadro muito legal que a gente criou lá no Esporte da TV. Então, assim, a nossa transmissão na cultura, ela não deixa nada a desejar para ninguém. Eu posso dizer que até a nossa transmissão do NBB é a melhor que tem na TV. Assim, principalmente pelo número de comerciais que a gente não tem. Assim, tipo, não tem no modo, assim, eu já vi jogos do Sport TV com os meus amigos, né, que eu até brinco falando que são meus alunos, né, que o Márcio Meneghino e o Luiz Pilota, eles narram o basquete hoje. Eu brinco falando que eu ensinei eles a narrar basquete. E no Sport TV tem comercial pra caramba. Tipo, é até curioso, né? Porque de um quarto para o outro, são 2 minutos que tem, né, de intervalo. Nesses 2 minutos, a gente na cultura, a gente mostra estatísticas, a gente fala as estatísticas, eu passo para cada um falar do jogo. O Sport TV vai para o intervalo, e aí quando volta o intervalo, tipo, volta, sei lá, faltando 10 segundos para começar o segundo período, e aí o cara coloca a estatística na tela, e aí o narrador tem que se virar, né? ESPN é a mesma coisa. Mas aí a culpa é das emissoras, porque a produtora é a mesma que manda o sinal para eles, manda pra gente, e eu faço questão de falar o nome dos caras aqui, porque eles brincam falando assim que eu sou o cara que mais valorizo eles. Eu mando abraço pros caras mesmo, porque eles fazem um trabalho espetacular. A mesma turma que tava quinta-feira em Caxias do Sul, sexta-feira tava no Morumbi, e sábado tava em Franca transmitindo pra gente. Então, eu até brinco falando que o pessoal da Liga, se ganhasse milhas por quilômetros rodados, eles estavam aí com viagens marcadas para Paris aí tantas vezes. É isso mesmo, Geraldo. Muito bacana ver esse envolvimento com a NBB, as plataformas de streaming que vem entrando, e o destaque que você dá às jogadoras também. Você tem alguma dica, algum conselho para dar para aqueles que querem ingressar na área de jornalismo ou têm interesse? Antes, eu só quero mandar um abraço para a galera que está toda participando aqui, né? O próprio Danilo Araújo aqui, ele mandou um abraço para mim aqui e falou que estou feliz com o Sacramento. De fato, eu estou feliz mesmo. O Sacramento está indo para os playoffs. Eu nunca pensei que eu ia ver isso um dia. Mas, de fato, o Sacramento Kings está indo mesmo. Bom, o conselho assim, o conselho que eu dou para a galera que quer fazer jornalismo é só não colocar na cabeça que vai ficar rico. Porque, de fato, isso não é verdade. Eu até brinco falando assim que pelo tempo que eu tenho de carreira, se eu fosse médico ou fosse engenheiro, eu com certeza estaria com mais dinheiro hoje. Mas enfim, eu acho que o grande barato é você gostar do que você faz, né? Então, se você escolhe o jornalismo para seguir, você tem que encarar e ir para cima e se qualificar o máximo possível para conseguir as oportunidades, para não perder as oportunidades. Para a galera do jornalismo, que é a galera que fica na frente das câmeras. Para a galera de rádio e TV, que fica atrás das câmeras, mesma coisa. Mesma coisa, se você gosta da parte técnica, você tem que se dedicar, estudar, que eu tenho certeza que as oportunidades vão surgir. Então, o grande barato é esse. Você tem que estar preparado para as oportunidades e coloca na cabeça que dinheiro você vai ganhar, mas não vai ser muito não. Tá? É só isso que eu falo. Né? Essa que é a verdade. Já se foi época que você ganhava bastante dinheiro com jornalismo, viu? Então é só isso, só para a galera colocar um pouco mais o pé no chão e estudar um pouco mais e se preparar mais, porque aí as oportunidades aparecem. Exatamente. Eu acredito que é isso, né? Com certeza você é um cara que tem essa experiência, né? Então,
com certeza pode falar isso com clareza, até o Robson aí falando que aprendeu a narrar basquete ouvindo você, ouvindo você narrar na NBB, e com certeza, né, você narra muito bem lá na NBB, tá de parabéns. É muito legal, é muito interessante essa cobertura que você faz, e até você ressaltou muito bem, com uma cobertura muito completa, né, sendo com análise e também com um projeto muito bem feito ali nos intervalos, né, então, muito bem feito o seu trabalho. E eu queria que você falasse um pouco sobre as suas melhores passagens, né, o que você acha, tipo, qual foi o seu melhor momento, se é agora ou se já foi um pouco atrás, e qual a sua melhor transmissão, assim, vou facilitar um pouco, vai, de cada esporte, pelo menos, uma transmissão assim que marcou para você e que você não vai esquecer nunca. Especificamente, eu posso dizer assim que eu estou vivendo o meu melhor momento. Embora eu tenha, antes da pandemia começar, eu tenha tido uma semana cheia de narrações, que foi bem legal. Mas hoje, assim, eu posso dizer que eu estou vivendo assim, um melhor momento da carreira, pelas oportunidades que eu tive, né? Por já estar na cultura há mais de 3 anos, por já ter feito a apresentação de programa na cultura, né? O Revista do Esporte, que é o programa esportivo do canal, né? Então tive a oportunidade de cobrir as férias do Vladimir Lemos, que é o nosso diretor, durante 2 vezes, em 2 temporadas, ou intertemporadas, né? Do basquete, acho que as minhas melhores narrações foram, assim, bem no início desse ano, que foi o jogo do São Paulo com o César Franca, que o jogo foi por prorrogação e o Franca acabou vencendo e se mantém invicto até hoje, né? E a final da Copa Super 8 entre Franca e Flamengo, que foi bem legal também. Além da final do NBB da temporada passada, entre César Franca e Flamengo. E do basquete feminino, as finais de LBF foram bem legais, jogos assim, bem bacanas que eu pude narrar nesse período todo. De vôlei, eu posso dizer assim que teve o jogo 200, que eu relembrei nessa semana, que foi a transmissão de Taubaté e Campinas, né, do vôlei Funvic, e o vôlei Renata, que foi o jogo número 200, que eu fiz aqui em Taubaté, com o Maurício Jaú como comentarista. Esse jogo que foi, na época era o número 200, mas depois eu atualizei uma contagem aí. Esse jogo foi o 201, para que o São Paulo e César Franca fosse o número 500, né? Foi assim, porque o jogo foi tão bom, falei, não é possível, esse jogo tem que ser o jogo 500, e foi mesmo. Do futebol, acho que a final da Copa São Paulo entre Inter e Grêmio foi bem legal, embora Roma e Feyenoord da final da Conference League também foi legal. E aí eu lembro também da oportunidade que eu tive de ter a minha voz também no Magazine da Liga Europa, em algumas oportunidades que o Gilson Monteiro não pôde fazer, aí eu tive a minha voz participando do programa. Em uma vez eu fiz diálogos, na outra vez eu fui o locutor principal do programa. Então, isso também foi bem legal. Acho que essas são as narrações que eu posso dizer, assim, posso colocar na minha carreira. De rádio especificamente, eu acho que a última final que eu narrei de Copa São Paulo no Pacaembu foi aquela São Paulo e Vasco, que foi o ano, não vou lembrar agora, acho que foi 2019, né? 2019. Isso, E o São Paulo 2019, o São Paulo tinha o Anthony, o Vasco tinha Lucas, eu não vou lembrar agora o nome. Eu acho que o Thales estava nesse time mesmo, acho que estava assim. Mas enfim, foi um jogo que o Vasco o São Paulo abriu 2-0, e o Vasco empatou, aí foi para os pênaltis, o São Paulo acabou sendo campeão. Eu estava junto com o Vitor Hugo Martins e com o Ezio Sadu na transmissão pela arquibancada. Esse jogo foi bem bacana também. Então, acho que foram jogos assim que eu posso colocar na minha lista. Do futsal tem 2. Tem a final da Liga Paulista no ginásio Vlamir Marques, foi o último jogo do Falcão. Eu narrei o último gol do Falcão, mas aquele dia o Magnus acabou não sendo campeão. O campeão foi o Corinthians. Né, tipo, que o Corinthians jogava pelo empate na prorrogação. Empate no tempo normal e na prorrogação. Esse jogo foi legal também. E o outro jogo foi a segunda partida da final, que eu narrei na cultura da Liga Nacional de Futsal entre Cascavel e Magnus. E o Cascavel acabou fazendo aí 6-0 no primeiro tempo. E foi um jogo muito legal de se narrar, né? Foi o período que eu tive aí narrações da Liga Nacional de Futsal na cultura, que foi bacana pra caramba também. Então, puxando aí na memória, são esses jogos que me vêm à mente aqui.
que deve ter dado o tempo limite ali, né? Aí agora a gente começa de novo. Mas tá, é isso aí. Tá muito massa. Vamos ver se o Gil consegue entrar aí. Enquanto isso, eu falar para você que vem chegando para já seguir a nossa página aí, a Cultura Esportiva, né? Como a gente vem falando, é uma página que a gente começou agora, que tem poucos seguidores ainda, que a gente vem começando um projeto, né? Falando sobre todos os esportes, né? A gente pretende não ficar só focado no futebol, abranger outros esportes como basquete, vôlei, handebol, tênis, entre outros esportes. Então, a gente quer fazer uma página focada em vários esportes, como a gente faz, então, como indicações, né, de um livro ou de uma série. Então, a gente está, assim, tentando fazer esses conteúdos diários. Então, sempre pode dar esse apoio a gente. Então, com certeza a gente vai tentar fazer esse papel e essa página muito importante aí. Agora, acredito que o Gil já vai entrar novamente e a gente continua o nosso papo muito interessante com o Gil, grande narrador aí da TV Cultura. Hoje parece que tá intenso. Muito obrigado, Robson, por seguir a página. E com certeza, vamos tentar aí trazer um conteúdo que seja importante aí a todos que acompanham nosso trabalho, né, na página, e tentar crescer ao máximo e trazer conteúdo e informação de forma importante, sem tentar ganhar por cima disso, só tentar fazer um trabalho muito bem feito para todos os nossos públicos, né? Hoje está com dificuldade para entrar novamente. Já vai entrar, com certeza. Aí, agora. Perdão, hoje a live deu uma Desculpa caída. aí. Olha, não foi engraçado que eu terminei assim, terminei de falar, foi o ponto certinho. O pessoal brincou, falou assim, olha, encerramento ensaiado esse. Foi certinho. Se quiser dar prosseguidade no seu pensamento. Não, na verdade foi um encerramento, foi na hora que eu fechei mesmo, né? Então, foi bem pontual o negócio mesmo. Pelo menos a gente só trocou de lado agora, né? Agora eu tô do lado de cá. Com certeza, né? Pode falar, né? Pode falar. Se tiver mais alguma questão. Tempo. Bom, pode ficar tranquilo. Mas então, eu vou fazer uma pergunta então. Gil, você que já falou também sobre as coberturas que você já fez do futebol europeu, né? Também você falou da final da Conference League, né? Que você fez da Roma. E esse futebol europeu, eu acredito que vem sendo muito importante também, né? Hoje o jornalista esportivo ele tem que ter essa obrigação de tá por dentro desse futebol europeu, né? Não dá também só para estar dentro do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, tem que estar por dentro do futebol europeu e do que vem acontecendo de todos os esportes, né? Então, com certeza, essas coberturas do futebol europeu são muito importantes e claro que tem algumas dificuldades, né? Até para você que é narrador, tem alguns nomes que é mais difícil de falar, né? Aquelas pronúncias. Então, como que é fazer as coberturas aí desses grandes jogos europeus, Gil? Bom, nada que o videogame não possa nos ajudar também, né? Então, todos nós aí, amantes de FIFA, né? Pelo menos eu jogo FIFA, né? Então, acho que o grande barato ali, você consegue aprender muita coisa sobre as ligas, né? Sobre os clubes. Eu, particularmente, eu já acompanho o futebol europeu já há bastante tempo, né? Então, quando eu tive a oportunidade de narrar a final, foi muito legal para mim.
porque assim, eu sempre assisti, né, os jogos aí, tanto do Feyenoord na Eredivisie, né, campeonato holandês, quanto da Roma na Série A, no campeonato italiano, então, eu tava bem tranquilo para fazer essa partida, e foi muito legal, porque foi a primeira edição desse campeonato que a UEFA criou, e foi assim, foi muito legal contar essa história, né? Esse ano eu não vou narrar a final, não. Quem vai narrar vai ser o Marco de Vargas, mas enfim. Foi muito bacana essa oportunidade que eu tive de ter narrado esse jogo. E o futebol europeu, de fato, ele acaba sendo um viés aí muito interessante para a galera que quiser entrar no mercado. Da nossa arquibancada mesmo, durante a pandemia, a gente conseguiu assim audiências legais, porque a gente pegava alguns campeonatos, alguns jogos dos campeonatos, assim, alguns que estavam meio que esquecidos pela grande mídia brasileira. O próprio campeonato italiano. O campeonato italiano em si, antes do campeonato italiano voltar aí aos canais ESPN, mas assim, antes da ESPN, o campeonato passou no Band Esportes, passou na Band, passou no Sport TV e tudo mais. Mas a gente pegou uma época que os jogos do campeonato italiano eles eram exclusivos do canal Rai. É um canal que eles ainda existe, né, nas operadoras de TV, né? Então eu lembro que esses dias eu estava zapeando e eu até voltei a ouvir aquela musiquinha, aquele piano da Rai, né, que fica daquelas vinhetas de transição de um programa para o outro. A gente fez assim algumas audiências boas do nosso canal da Arquibancada são de jogos que a gente meio que transmitiu com exclusividade. A gente assistia o jogo pela Rai e fazia a transmissão de áudio pela Arquibancada, né? Então a gente fez isso também com a Bundesliga, né? Com o Campeonato Alemão, o Campeonato Francês mesmo, alguns jogos que passavam na Ligue 1, né? Eu até com o Felipe, a gente até brincou falando assim, nossa, a gente com essas transmissões, a gente meio que fez com que o Campeonato Italiano voltasse ao foco, né? Voltasse aí à mídia, né? Porque não tinha outro canal que transmitia. A gente transmitia os jogos, a gente chegou a ter uma audiência legal ali, vamos lá, umas 300 pessoas ouvindo e tal. Teve jogo que chegou a ter 1.000 pessoas ouvindo. Então, a gente meio que reergueu o campeonato italiano, que aí depois ele voltou aí para os canais ESPN e tal. Então a gente pegou uma época legal aí dos campeonatos, aqueles que não estavam sendo destacados aí nos canais, né? Porque o campeonato inglês, por exemplo, virou uma febre, o espanhol mesmo. Mas o campeonato francês, o alemão, o italiano, ninguém estava olhando muito para eles, né? Então a gente fez essas transmissões e aí depois esses campeonatos voltaram aí para os canais de TV. Então o futebol europeu em si, o futebol sul-americano também, é muito legal acompanhar, né? Principalmente esses campeonatos aí para a galera ficar de olho nos jogos aí dos possíveis adversários de Libertadores, Sul-Americana e tal. Dentre essas vivências de narrações, surgiu uma pergunta aqui do Robson Nogueira sobre quais são as referências dentro da narração esportiva. Referências nós temos várias, né? Estou tentando só puxar aqui para a luz não ficar muito atrapalhando. Referências nós temos várias. Eu acho que a minha principal referência é o Luciano do Vale. Embora eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, o Luciano do Vale, conheci o Galvão, mas não o Luciano. Mas o Luciano foi a principal referência pela diversidade de modalidades, né? E embora o Galvão também é um dos que está na lista, e aí eu coloco, falando de rádio, coloco o Osmar Santos, o Zé Silvério, o Éder Luiz, o próprio Oscar Ulisses, são nomes assim que eu posso colocar na minha lista também de referências. É verdade, eu não posso esquecer de dois nomes também que eu já ia deixando para trás, e é o Reinaldo Costa e o Edemar Anuzek. O Edemar Anuzek foi o narrador da Rádio Record por muitos anos, hoje ele está no Paraná, e o Reinaldo Costa foi narrador da Rádio Eldorado e ESPN, e hoje ele mora em Cruzeiro, ele é daqui de Cruzeiro, e do Vale do Paraíba, são dois dos melhores narradores da história do rádio brasileiro. Sim, com certeza, né? Com certeza tem várias pessoas que são referências, e como você falou, o Galvão, não? O Galvão que você teve a oportunidade de ver e entrevistar, ter um papo, né? Até conseguiu gravar um vídeo que foi muito interessante de vocês dois ali conversando, então foi muito bacana, e agora ele acabou se desligando, né? Se aposentando ali, e agora vai ter, com certeza, acredito eu, uma grande pressão, né? Para quem entrar, né? Tem grandes jornalistas e também grandes narradores ali no Grupo Globo que podem suprir, só que com certeza vai ser uma ausência, né? Quando se tem uma pessoa que faz esse trabalho longevo por muito tempo, quando ela sai ainda parece que fica algo, né? Parece que vai sofrer alguma alteração. Como que você acha que pode vir? Você acha que vai ser uma pressão para os jornalistas e narradores que chegarem para narrar, não só na Globo, né? Em várias transmissões e várias outras alternativas, né? Ou você acha que vai ser
algo que pode servir de inspiração, né? De chegar e o narrador falar que ouviu o Galvão, e pode ser, sim, algo que chegue para suprir e possa tentar ser um narrador não igual, né? Que com certeza deve ser muito difícil, mas que possa ali exercer uma função também, utilizando essa grande referência que é o Galvão Bueno, viu? Sem dúvida, né? Na próxima Copa do Mundo a gente vai sentir muita falta do Galvão Bueno, assim como eu senti do Zé Silvério nessa Copa de 2022. De fato, tem toda essa pressão aí para saber quem que vai ser, se é que vamos ter um substituto dele, né? O Galvão foi muito gente boa quando a gente se encontrou, na verdade, foi no dia que eu fui narrar Palmeiras e Boca Juniors, aquela semifinal da Libertadores de 2018. 18. Que aí depois tivemos a final entre Boca e River Plate, né? Que afinal, o segundo jogo foi lá em Madrid, né? Então foi o último jogo da Libertadores no Brasil, aquela partida que foi Palmeiras 2, Boca Juniors 2, com os 2 gols do Benedetto. E aí eu, com o Felipe Viana e o Rodolfo Dias, na época a gente foi pela rádio, Arquibancada Esporte Clube, a gente foi transmitir o jogo, e aí eu falei, cara, eu preciso falar com o Galvão, vou tirar uma foto com ele, vou falar o meu apelido de infância para ele, quem me conhece sabe qual que é. E aí eu tive a oportunidade de falar esse apelido para ele, eu não postei, porque, vamos lá, hoje em dia, digamos assim, seria um apelido de cunho racista, mas quem me conhece sabe qual apelido que é. Mas assim, eu postei dali para frente, né? Mostrando que eu consegui falar com ele e tipo, meio que fui abençoado por ele. Esse encontro foi em 2018. A foto eu postei na época, mas o vídeo eu só postei recentemente. E foi legal que a repercussão foi tão grande como se eu tivesse postado na época. Então, aí eu brinquei falando que eu fui abençoado pelo Galvão e tudo mais e tal. E curioso que depois desse encontro que a minha carreira tipo, meio que alavancou mesmo. E aí eu tive a oportunidade da cultura e estou lá até hoje, graças a Deus. Bom, entre substituição, Galvão é mais um dos grandes narradores do país. E nesse assunto sobre substituição, houve ano passado, no final da Copa do Mundo, substituição do técnico Tite. Você tem algum nome que te agrada mais para o próximo comando da seleção? Fala, rapaz, sobre seleção brasileira já tivemos tantos nomes sendo ventilados, né? A galera falando aí de Renato Gaúcho, falaram em Jorge Jesus, até o Dorival Júnior chegaram a falar. Estão falando do Carlo Ancelotti também. Mas, assim, eu sinceramente, eu não fui a favor da continuidade do Tite na seleção, porque nenhuma vez um técnico continuou numa seleção depois de perder uma Copa do Mundo. A gente viu o que aconteceu. E, olha, acho que não tem como fugir do Abel Ferreira, viu? Acho que o Portuga lá, ele é um cara que ele mostrou toda a competência que tem, embora como jogador ele não foi tudo isso. Como jogador ele foi, assim, tipo, médio. Eu posso dizer que a Arquibancada Esporte Clube foi a testemunha de ter aí apresentado para os palmeirenses o Abel Ferreira, porque eu lembro que eu narrei o jogo entre PAOK e Benfica. O Felipe Viana estava comigo. Foi o jogo que o Abel Ferreira eliminou o Jorge Jesus da Liga dos Campeões. E depois daquele dia, foi curioso que o Palmeiras correu atrás do cara e contratou o cara. Então, eu até brinquei e falei assim, o Palmeiras contratou ele só porque ele ganhou do Jorge Jesus na pré-Liga dos Campeões aí e tudo mais e tal. Mas eu posso dizer isso. E a Arquibancada Esporte Clube meio que apresentou o Abel Ferreira para o Palmeiras. E a gente transmitiu aquele dia o jogo, teve até uma lei do ex, eu não lembro o nome do jogador agora, mas o PAOK venceu lá na Grécia, eliminou o Benfica do Jorge Jesus e o Palmeiras foi atrás do Abel Ferreira. O Everton tá aí mandando aí essa piada que eu não sei se um dia vai acabar, né? Mas enfim. Então eu posso dizer que o Abel Ferreira, a gente apresentou o Abel Ferreira para o Palmeiras e desde então o Abel tá aí conquistando tudo que pode com o Verdão. E como falei, eu colocaria ele na seleção brasileira porque já tá bom, né? O Palmeiras já ganhou bastante coisa, né? Então acho que... Exato, né? E tem essa questão do técnico estrangeiro, né? Tem muitas polêmicas, tem muita gente que discute e fala se é necessário trazer um técnico estrangeiro ou não, né? De qual lado você fica, né? Nessa jogada de moeda. Se você acha que
não tem uma importância disso, ou de ter que ser um treinador brasileiro mesmo, por ser a seleção brasileira, ou de pode ser, sim, um técnico estrangeiro, claro. Aí se for um técnico capacitado, né? Não só um técnico qualquer, né? E a gente viu que a CBF também foi atrás de vários técnicos, né? Até uma hipocrisia, porque teve muitos que foi técnicos diferentes de ponto de vista, né? Técnicos que tinham táticas diferentes. Então, pensar muito bem um técnico estrangeiro se for trazer, né? Aí, qual que é a sua opinião? Se você acha que pode ser sim um estrangeiro ou tem que ser um técnico brasileiro mesmo? Eu acho o seguinte, eu acho que vamos trazer um técnico estrangeiro só para ver se vai dar certo mesmo, porque aí se não der, aí a galera é mais o pessoal parar de, entre aspas, encher o saco, né? Porque, vamos lá, coloca um técnico brasileiro na seleção, aí se ele não for bem, aí volta o cão arrependido, né? Tipo, volta a história não, tem que trazer um estrangeiro para ver se dá certo, tem que trazer e tal. Então, eu acho que tem que trazer agora, que aí, aí vamos ver se funciona, né? Porque, assim, a gente tem que colocar na cabeça que o Brasil não é mais o melhor futebol do mundo, e isso há muito tempo. A gente vê aí o que acontece. O Brasil foi eliminado pela Croácia, que depois não viu a cor da bola contra a Argentina, né? E no último Mundial de Clubes, a gente viu que o Flamengo foi eliminado pelo time da Arábia Saudita. Tudo bem. E a maioria dos jogadores ali não são totalmente da Arábia. A gente tem aí jogadores conhecidos, né? Como o Igalô, como o Marega. O Marega jogou no Porto, então temos, assim, nomes conhecidos, né? Vieto mesmo. Então, o Brasil não é protagonista há muito tempo. Então, a galera tem que colocar a barba de molho aí e começar a fazer com que, sabe, comece a refletir, né? Digo mais, eu acho que dá até principalmente agora que a eliminatória, entre aspas, está fácil de classificar para a Copa do Mundo, não precisa nem chamar jogador da Europa, chama só jogador do Brasil. Sabe? Faz uma seleção só daqui mesmo. Essa semana aí eu até comentei num grupo aqui, e parece que os goleiros brasileiros é só marketing, né? Essa semana a gente viu aí o Alisson falhando pelo Liverpool contra o Real Madrid. Hoje, na minha opinião, o gol do RB Leipzig que foi falha do Ederson. Até eu mandei isso no grupo, até o cara brincou falando assim, só falta o Everton falhar no Palmeiras hoje, né? Embora eu acho que o Everton, para mim, é o melhor goleiro do Brasil hoje, assim, junto com o Cássio. Os dois têm uma boa disputa ali entre o Everton e Cássio. Se eu fosse técnico da seleção brasileira, eu convocaria os dois. E aí no treino, os dois eles disputam a vaga de titular. Só você ver a prévia que a gente viu aí da final do Paulista na semana passada, que foi entre Corinthians e Palmeiras. O que o Everton pegou foi brincadeira. O Everton salvou o Palmeiras de tomar uma vitória do Corinthians vencer o jogo. E o Cássio no jogo contra o Mirassol também salvou o Corinthians de perder para o Mirassol em casa, né? Então, para mim, os dois são os melhores goleiros do Brasil hoje. Basicamente é isso. Só para resumir aí, e a Patrícia Araújo também apareceu aqui também, outra corintiana também, que sempre está ligada com a gente aqui. Então, e eu estou agradecendo a todos que aparecem aqui na nossa live. Aqui tem uma galera bem legal aparecendo aqui, surgindo essa segunda live aqui com vocês. Sim. É muito interessante ver que aqui no Brasil é desvalorizado os atletas. É mais valorizado aqueles que jogam na Europa, atuam na Europa. Tanto que quando o Gerson atuava aqui no Brasil, poucas vezes ele foi chamado para ser convocado, mas atuando na Europa ele foi mais vezes. O que você acha disso? É mais falta de visibilidade aqui no Brasil ou porque lá na Europa é outro nível? Na verdade, eu acho que tinha uma época que jogadores eram convocados para a seleção para serem vendidos para a Europa, né? Hoje em dia, eu acho que eles só são convocados assim porque jogam lá, mas assim, só porque jogam lá. Como eu falei, acho que hoje só tem um jogador do Brasil que se destaca na Europa, que é o Vinícius Júnior, que tem tudo para ser o melhor do mundo. Que é uma coisa que ninguém está falando ainda. Pode ver, o pessoal tá. Hoje que eu vi a Tainá Espinosa falando ali no pós-jogo do esporte interativo, da TNT Esportes. Hoje ela questionou se o Vini Júnior já pode ser considerado o melhor jogador dessa edição da Champions League. Então, pela primeira vez que eu vejo alguém falar isso, assim, então eu acho que o Vini já é um cara que a gente já pode começar a observar de uma forma diferente, pensando num futuro próximo de ser o melhor jogador do mundo. Não que ele queira isso, mas assim, ele tá jogando muito. Ele tá, e terça-feira a gente viu aí, né, que ele deu uma sorte, né?
tipo, sorte entre aspas, né? Que o goleiro Alisson chutou a bola nele e foi pro gol. Então, é aquela história. A fase é tão boa que até sem querer o cara faz o gol. Então, assim, são poucos os jogadores brasileiros que se destacam fora do país. Então, eu acho que, de fato, principalmente agora com essa nova fórmula de classificação para a Copa do Mundo, eu acho que a seleção brasileira tem que voltar a ser mais brasileira, de fato. Mas vou falar, mas a seleção brasileira vai ficar mais fraca com jogadores que jogam só aqui. Mas, não tem como o Brasil perder a vaga para a Copa do Mundo. Essa Copa de 48 seleções, o Brasil só não vai para a Copa do Mundo se for muito, muito ruim. E não é possível que não dá para montar uma seleção aqui no nosso país melhor do que vamos lá, Venezuela, uma Bolívia, o próprio Paraguai, o Chile, né, que são ali os times que vão ali brigar para ver qual vai ficar fora. Porque com essa nova Copa do Mundo, a gente sabe que Brasil, Argentina, Uruguai e Equador serão países que vão com frequência para a Copa do Mundo. Então a briga ali é para quem não vai. Aí sobra Colômbia, Paraguai, Peru, Chile, Bolívia e Venezuela. Então se o Brasil não conseguir montar uma seleção mais forte do que essa, só com jogadores que jogam aqui, aí é para fechar a fábrica. Exatamente, né, Gil? A gente tem, sim, bons jogadores aqui no Brasil que vem fazendo grande papel, né? Então, dá para, sim, fazer uma seleção, como já foi feito isso, né? Então, com certeza dá para, sim, fazer uma seleção com esses jogadores do Brasil e eles podem fazer um bom papel, né? Pode ser, sim, uns jogadores que podem conseguir um certo entrosamento ali, conseguir fazer um grande futebol e ser diferente, né? Porque tem vários jogadores europeus que às vezes não conseguem na seleção brasileira fazer um bom futebol como fazem lá, né? Por causa dessa troca de treinadores, né? Um bom exemplo é o Gabriel Jesus, né? Na seleção brasileira ele tem muita dificuldade para jogar, mas lá na Europa ele consegue ter muita facilidade quando jogou no Manchester City. Então tem vários jogadores que têm essa dificuldade quando chega na seleção brasileira, agora com o novo treinador, com certeza acredito que pode ser diferente. Mas e agora, Ju, o novo treinador, por exemplo, principalmente para agora um amistoso que vem aí, né, Brasil e Marrocos, vai ser o Ramon Menezes, né, que fez um grande trabalho aí no Sul-Americano Sub-20. O que você acha dele, por enquanto, pelo menos para ser esse técnico interino da seleção brasileira? Eu acho que vai ser uma boa experiência para o Ramon. A gente sabe que o Ramon foi um grande jogador e na seleção Sub-20 ele fez um trabalho muito legal mesmo. O Brasil conquistou o Sul-Americano Sub-20 depois de muito tempo. Se não me engano, foram 12 anos que o Brasil não ganhava o Sul-Americano Sub-20. O Brasil voltou a ir para o Mundial, vai disputar na Indonésia a Copa do Mundo Sub-20 neste ano, né, que é uma competição que o Brasil também não ia há um bom tempo. Então, a qualidade dele, né, ele mostrou a qualidade que tem. Agora, assim, eu acho só que ele não vai ser o técnico principal. Tipo, ele, beleza, vai ser o interino aí e tal. E aí a CBF vai tentar correr atrás, né? Vai tentar dar um jeito de fechar com alguém. Tô curioso para ver como é que vai ser essa convocação dele, né? Porque, sim, se ele já está observando, ele vai, sei lá, chamar a base do Sub-20 aí, enfim. Vamos ver o que acontece, né? Porque o ciclo da Copa do Mundo meio que já está começando, né? Embora a gente sabe que tem muita coisa antes, né? Tem Copa América, enfim, tem Jogos Olímpicos também, o próprio Pan-Americano, né? Que o Brasil conquistou aí, né? Vaga para o PAN também, né, no futebol, né, no Sub-20, porque os 3 melhores iam para o PAN e os 4 melhores iam para a Copa do Mundo. Ju, tem mais uma pergunta de um convidado aqui, que é o Caio Arduino. Ele perguntou uma resposta que você já deu, mas ele perguntou sobre o que acham da possível vinda de um técnico estrangeiro. Isso lhe faz a nossa identidade nacional? Na verdade, de fato, assim, acho que fugir da identidade nacional, a seleção já fugiu há pouco tempo, né? Porque com tantos jogadores, né, como diria o Chaves, européicos, né? Jogadores europeus aí jogando aí jogadores brasileiros jogando no futebol europeu, eu acho que isso já fez com que a identidade nacional da seleção ficasse um pouco perdida.
Somente nesses amistosos que o Brasil marca fora do país e tudo mais e tal. Então, eu acho que, assim, pode ser chamado técnico estrangeiro, sim, pode fechar, mas eu acho que os jogadores que devem ser convocados são jogadores do Brasil, porque, como eu falei, o Brasil não vai ficar fora da Copa. Mas aí na Copa do Mundo tem que chamar os melhores jogadores, né, do momento. Aí você para e pensa, e aí chama aqueles jogadores, por mais que sejam melhores, tem que ser jogadores que queiram jogar a Copa do Mundo, que queiram representar a seleção. Porque é aquela história, tem muito jogador que joga na seleção na Copa do Mundo, mas meio que já pensa na temporada seguinte, né? Então não vai que o cara se machuca na Copa do Mundo e fica 6 meses parado. Então é complicado, né? Sim, é verdade. Bom, Ju, eu acho que se você não tiver mais nenhum relato, assim, acho que podemos encerrar. Se tiver algum comentário, pode últimas palavras. Não, eu só quero agradecer, né, a todos aí que passaram pela nossa live, né, que depois devem assistir a live, que deve ficar aí na página de vocês, e parabenizar vocês aí pela iniciativa, né, parabenizar vocês aí pelo trabalho, que eu tenho certeza que outros profissionais vão passar por aqui e vão, com certeza, aí dar até enriquecer ainda mais a página de vocês. E quero agradecer demais a todos que acompanham o nosso trabalho na cultura, com os jogos que a gente vem fazendo. Esse sábado a gente vai transmitir só o futebol, né? Com a abertura da 12ª rodada da Série A2 entre Juventus e Portuguesa Santista. O NBB deu uma pausa porque a seleção brasileira está jogando, vai jogar as eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete. Tem 2 jogos para vencer, um lá em Santa Cruz do Sul, né? Vai jogar contra Porto Rico e contra os Estados Unidos. Tem que vencer um dos 2 para garantir a vaga direta para a Copa. E tá tudo próximo para isso. E aí depois o NBB volta no dia 4, no próximo sábado, com a transmissão de Corinthians e Fortaleza. E como eu falei, fiquem de olho nas nossas redes sociais para poder acompanhar aí as nossas divulgações de transmissões, lances. Eu agora também criei um perfil no TikTok também. Demorei, mas criei, né? Mas é só para postar trechos de narrações, nada de dancinha, não. E vem aí o projeto, que é, como eu falei, né, com o basquete feminino, que já posso adiantar que vai ser dia de segunda-feira. A gente vai estar sempre falando aí do basquete feminino, especificamente da LBF nesse primeiro semestre, e depois muito mais coisas vêm por aí. Então, só agradecer aí a você, Matheus, a você também, que sempre com a gente aí, que eu confesso que não lembro se você falou o nome. Abner. Abner, isso mesmo, muito bem. Então, agradecer aí ao Matheus, agradecer ao Abner e a todo mundo que passou aqui pela nossa live aí. Isso é isso, Ju. Muito obrigado mesmo, viu? Desejar um sucesso enorme para você, que você consiga fazer grandes narrações, consiga fazer um grande trabalho ali na direção do marketing e também no apresentamento ali do seu programa também, né? Que dê tudo certo na sua carreira. Com certeza desejamos isso, que dê tudo de bom para você. E muito obrigado mesmo, de coração, por ter feito essa live conosco. É o pé direito que a gente começa com muito bem, né, com você, que é um grande narrador. Então, prazer imenso estar aqui com você e muito obrigado por ter cedido esse tempo aqui conosco, para começar esse trabalho nosso e fazer essa primeira live começando com o pé direito, Gil. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. É isso aí. Reitero as palavras do Matheus, foi um prazer conhecê-lo. Meu nome é Abner. Sou grato pela exceção que você abriu na sua agenda. Sabemos que uma vida de narrador não tem muitas possibilidades de participar de uma live com um projeto novo assim. Muito obrigado mesmo de coração por abrir essa exceção e que você possa crescer no seu projeto. E vamos estar acompanhando e torcendo por você através das nossas casas e lives. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mais uma vez aí a todos que participaram com a gente, a galera que participou aqui nos comentários, né, que deixou aí perguntas, respostas. Pode seguir a gente aí no Instagram, @JoArrudaShazam, no Twitter também. Pode seguir a gente também em página, tem um perfil no LinkedIn, tem um perfil no TikTok, tem canal no YouTube, tem o canal da Arquibancada também, @ArquibancadaEC no Instagram, no YouTube, no Twitter também, enfim. Podem seguir a gente aí em diversas plataformas. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Um abraço e até a próxima. Tchau, Gil. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram. Tchau, tchau.